Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Jornada da Cura Holística. Eu sou o Marco Nicolato e é um prazer estar aqui com vocês. Atualmente, popularizou-se muito o tema sobre a manifestação. E uma pergunta nos surge: será possível manifestar a cura da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico? Na jornada da cura holística, nós dedicamos um módulo inteiro ao estudo do que chamamos de a arte da manifestação. E vamos trazer alguns mestres da manifestação neste vídeo de hoje. Na civilização ocidental, é inegável a influência ímpar, a influência única exercida por Jesus sobre a formação da mentalidade ocidental. E Jesus é um dos maiores manifestadores, se não o maior que se tem notícia. Em Marcos 11, 22, fala mais ou menos assim: tende fé em Deus. Eu vos afirmo que se alguém dentre vós disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim será para com ele. Por isso, eu vos afirmo, tudo aquilo que pedires em oração, crede que recebestes, e assim se sucederá convosco. Nesta passagem do Evangelho de Marcos, nós temos vários elementos que definem os passos da manifestação, conforme autores consagrados, e que nós vamos conversar um pouco sobre eles, como Neville Goddard, Joseph Murphy e, mais atualmente, Joe Dispenza. Então, o que diz Jesus? Tende fé em Deus, ou seja, é preciso uma fé firme, uma fé convicta. E, em seguida, ter um objetivo definido, um objetivo claro, como quando ele diz ao monte, ergue-te e lança-te no mar. Isso é um objetivo, claro. Por exemplo, o seu objetivo pode ser a cura da depressão, o seu objetivo pode ser manifestar abundância, o seu objetivo pode ser manifestar bons relacionamentos, mas o fundamental é que se tenha clareza sobre esse objetivo. Qual o objetivo se deseja? E muitas vezes nós não temos essa clareza. Nós queremos melhorar. Eu quero melhorar, eu quero que a minha vida seja boa, eu quero ter uma vida melhor, mas eu não tenho clareza de quais são os meus objetivos. Então, segundo Jesus, um primeiro ponto é um objetivo claro. O segundo é a afirmação desse desejo. Ergue-te e lança-te no mar. É dado um comando claro, a partir de um objetivo claro, é estabelecido um comando claro. E não duvidar. Então aqui nós temos um elemento central, que hoje é muito abordado e relacionado à física quântica, à criação da manifestação a partir do campo quântico, onde você vai ser o observador daquilo que deseja, daquilo que vai manifestar. E uma vez que você observe com a sua mente, uma vez que você sinta aquilo, você então solta, você confia que aquilo já está feito, que aquilo já está a caminho, então aquilo já está saindo deste campo quântico, deste campo energético para o campo material da terceira dimensão. Então, Jesus nos diz que ao manifestarmos a nossa intenção, ou seja, o nosso objetivo, o nosso desejo, nós não podemos duvidar. E aqui o elemento que está perfeitamente alinhado com todos esses pensadores da manifestação, da atualidade, do século passado, que é quando ele diz: tudo aquilo que pedires em oração,
crendo que recebestes, assim sucederá convosco. Ou seja, na medida em que você estabelece a sua intenção, na medida em que você estabelece aquele desejo que quer manifestar, é preciso que você veja este evento como já acontecido, crendo que recebestes. Então Jesus nos orienta para que nós tenhamos a certeza, porque a palavra crer está relacionada à fé, à certeza, né? Crendo que recebeste, tendo a certeza que já recebeu, que aquilo já aconteceu, então será assim, você receberá. Em algum momento mais para frente, aquela realidade que você intencionou surgirá no plano da terceira dimensão. Então nós vemos aqui uma abordagem sobre Jesus um tanto diferente daqueles que supõem ver no mestre Galileu alguém conformado, alguém que não modificava a realidade, que não transformava a realidade de acordo com os seus propósitos. Tanto é que, durante toda a sua vida pública, ele andou entre nós curando, erguendo caídos, restaurando vidas em todos os sentidos, inclusive no sentido material, como, por exemplo, no episódio das bodas de Caná, onde ele transformou água em vinho, utilizando um processo de conhecimento das leis que governam a matéria. Então, o segredo está aqui. Crendo que recebestes. Pois bem, vamos avançar para o século XX, onde nós temos, sobretudo na primeira metade do século XX, dois pensadores incríveis. Um é Neville Goddard e outro é o Dr. Joseph Murphy. Falemos um pouco sobre Neville Goddard. Neville Goddard atribui à imaginação humana, a qual ele chama da maravilhosa imaginação humana, um papel ou um poder que ele identifica como o próprio poder divino em nós, concebendo que tudo aquilo que nós podemos imaginar, nós também podemos realizar. Nós encontramos um outro dizer bíblico referente a essa forma de pensar, que está em Paulo de Tarso, que nos diz que aquilo que Deus coloca em nosso coração, aquilo que Deus nos faz desejar, ele nos dá a condição de realizar. Então, segundo Paulo de Tarso, é Deus quem coloca no coração do homem tanto o querer quanto o realizar. Então, voltando a Neville Goddard, ele vai nos dizer que tudo aquilo que a nossa maravilhosa imaginação humana é capaz de imaginar, ela é capaz de realizar. E ele nos orienta, então, que nós devemos ter um objetivo claro, uma intenção bem definida, um propósito objetivo que queremos manifestar, seja na área da saúde, seja na área das finanças, seja na área dos relacionamentos e assim por diante. Então, é preciso que usemos a nossa imaginação para visualizar isto que desejamos como já realizado. Então, nós, vamos dizer, saímos do presente, então nós nos deslocamos deste presente da terceira dimensão e com a nossa imaginação nos colocamos no futuro, de forma a visualizarmos como já acontecido aquilo que pretendemos manifestar em nossa vida. E um elemento que ele destaca enfaticamente é que, juntamente com esta visualização, com essa imaginação, é preciso que nós sintamos, que nós tenhamos aquele sentimento de quem recebeu, de que aquilo já aconteceu, ou seja, aquilo que nós sentiríamos
quando um determinado evento acontecesse ou acontecer em nossa vida, nós deveremos senti-lo agora. Então, por exemplo, em relação à cura da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, é assim: como eu me sentiria já estando curado? Como eu me sentiria tendo a vida plena que sempre desejei? Como eu me sentiria conquistando aquele bem material, aquela relação, aquela viagem? Então é preciso que eu me permita sentir como seria ou como é aquela minha vida a partir daquelas transformações, porque eu precisarei sentir isso como parte da minha realidade, não como algo assim que eu estou fazendo de conta. E aí, muito comumente, é um desafio, porque o nosso cérebro irá dizer: ah, mas isso não está acontecendo. Mas se nós visualizarmos, se nós sentirmos e se nós insistirmos e persistirmos neste sentimento, nesta visualização, nós estaremos criando aquelas redes neurais em nosso sistema nervoso que nos permitirá identificar as oportunidades, identificar as possibilidades de transformar em realidade estes eventos que nós já percebemos como existentes. É algo muito parecido com o que nos colocou Jesus. Tudo aquilo que pedires crendo que recebestes, então assim será para convosco. E quando nós usamos a nossa imaginação desta forma, nós estamos saindo da terceira dimensão determinada pelo espaço-tempo e estamos indo para uma dimensão onde tudo é possível aqui e agora. É uma expansão da realidade, é uma expansão da consciência. Já o Dr. Joseph Murphy, que entre outras obras escreveu O Poder do Subconsciente, ele nos diz que o nosso subconsciente é a própria manifestação de Deus em nós. Enquanto Neville está dizendo que a nossa imaginação é a própria manifestação de Deus em nós, o Dr. Joseph Murphy está dizendo que o nosso subconsciente é a manifestação de Deus em nós. Então, ele propõe e ele estabelece uma série de práticas onde você vai reprogramar o seu subconsciente. O subconsciente, tendo estado programado por crenças limitantes, por medos, por aspectos restritivos do nosso processo educativo, vamos dizer que quando este programa restritivo está dominando o nosso subconsciente, aqui vamos dividir o subconsciente em dois aspectos didaticamente: um subconsciente corpóreo e um subconsciente transcendente. Esse subconsciente corpóreo é esse dominado por crenças limitantes, por convicções, por um programa que nós recebemos, sobretudo em nossa infância. E esse subconsciente transcendente é esse subconsciente que Joseph Murphy está dizendo que é a própria manifestação de Deus em nós. E este Deus que está em nós, para ele tudo é possível. Então, nós devemos enviar mensagens para este subconsciente para que ele então crie estas realidades, mas ele não cria magicamente. Ele faz com que todo o nosso sistema operacional, vamos dizer assim, toda a nossa mente consciente e inconsciente, identifique as oportunidades, veja aquilo que não conseguia ver antes. E através dessa percepção ampliada, nós encontramos as ferramentas, as oportunidades, as ideias, as habilidades para criarmos aquilo que desejamos. Neste caso, também devemos ter um objetivo claro, uma intenção definida daquilo que desejamos manifestar. E precisamos desenvolver, enfraquecer estas crenças limitantes através
de afirmações positivas, através de a criação de uma nova estrutura subconsciente a partir do que visualizamos e do que sentimos. Também Joseph Murphy nos recomenda que o período antes de dormir e o período ao acordar são os períodos mais indicados. Hoje, com as pesquisas do Dr. Joe Dispenza, que tem, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, feito experimentos com milhares de pessoas através de escaneamento cerebral, de medição de frequências cerebrais em diferentes estados, estados de meditação, neste período próximo a dormir, no período quando a gente acorda. Então, no período quando nós acordamos e dormimos, nós estamos numa frequência cerebral chamada teta, que é uma frequência muito próxima ao estado de hipnose, muito próxima ao estado em que vive a criança, que a mente analítica não exerce uma restrição tão grande às mensagens que nós enviamos ao subconsciente. Mas falaremos do Dr. Joe Dispenza um pouco mais adiante. Então, o Dr. Joseph Murphy nos recomenda visualizar e delegar ao nosso subconsciente a tarefa de comandar o nosso processo de manifestação. E ele identifica o subconsciente como Deus, a porta que nos liga a Deus. Ora, Deus, estando em tudo, está dentro de nós. Está fora de nós, mas está dentro de nós. Como conectar Deus dentro de nós? Segundo Joseph Murphy, através do subconsciente. O subconsciente é o próprio Deus em nós, é a porta, é a manifestação de Deus em nossas vidas. É algo muito poderoso, como quando Jesus nos diz que tudo aquilo que pedires crendo que recebestes, assim será convosco. Quem está criando? Porque no processo da manifestação, no processo da cocriação, nós cocriamos, porque somente quem cria é Deus. Somente quem cria é a energia original, é a substância original criadora de tudo. E nós, aprendendo as leis que regem a manifestação dessa energia na terceira dimensão e nas dimensões próximas de onde nós vamos nos conectar para atraí-las para essa dimensão, nós aprendemos a nos alinhar com essa substância criadora, com essa energia criadora, com esse poder criador, que é quem cria. Mas, estando Deus em nós, ele cria porque nós cocriamos. Somos nós que determinamos o que queremos que Deus crie em nossa vida. Porque se Deus que determinasse o que ele deveria criar em nossa vida, ele estaria retirando de nós um dos atributos mais maravilhosos que nos deu, que é o livre-arbítrio. Então, com o livre-arbítrio é como se Deus estivesse dizendo para nós: eu coloquei o poder de criar juntamente comigo o que quiseres, mas para isso você tem que determinar o que você quer. Olha aí, mais uma vez, a questão do objetivo claro, da intenção clara, do propósito. Na atualidade, o Dr. Joe Dispenza vem comprovando através de procedimentos científicos, como escaneamento cerebral, como testes de contraste, de imagem das frequências cerebrais, eletroencefalogramas assim aperfeiçoados, aquilo que Neville, aquilo que Joseph Murphy,
aquilo que Jesus dizia, mas nós não tínhamos evidências concretas, evidências científicas, que é o que tem nos dado o Dr. Joe Dispenza. Então, ele que é médico, tem, através dos seus workshops, através da sua intensa atividade com milhares e milhares de pessoas por todo o mundo, ele tem realizado medições sistemáticas das frequências cerebrais. Primeiramente, ele tem estabelecido medições do campo eletromagnético que nos envolve, porque nós somos envolvidos, ou nós irradiamos um campo eletromagnético. A nossa atividade do coração, que é um instrumento eletromagnético, e a nossa atividade cerebral, que é elétrica, conjugadas, essas duas atividades ou esses dois centros de energia, eles formam um campo eletromagnético em torno de nós. E esse campo eletromagnético entra em ressonância, entra em alinhamento com aquilo que é igual a ele, com aquilo que é semelhante, e atrai para a nossa vida, e faz com que aconteça em nossa vida aquilo que está no nosso campo mental, aquilo que está no nosso campo emocional. É muito comum ouvirmos: aquilo que eu mais temia aconteceu. Nossa, eu pensava tanto naquilo, eu tinha tanto medo daquilo acontecer e aquilo aconteceu. Ou eu queria tanto aquele acontecimento, eu queria tanto essa graça, eu queria tanto esta bênção, eu tinha tanta certeza que Deus ia me conceder que isto aconteceu. O princípio é o mesmo, o meu campo de energia fica pleno dessa imagem mental, desse padrão vibratório alimentado pela minha energia do centro do coração e alimentado pela minha energia do meu centro cerebral. Essas frequências entram em contato, alinham-se com frequências do mesmo tipo e, entrando em ressonância, vai como que atraindo-as, manifestando-as em nossas vidas. Então, o Dr. Joe tem medido estas frequências cerebrais no período ao acordar, no período quando as pessoas estão prestes a dormir, e então conseguiu mensurar que nestes momentos nós entramos numa frequência vibratória de frequências θ, que são as frequências relacionadas a um estado assim muito receptivo, a um estado como que hipnótico. Nós temos, assim, brevemente, dentro dessas frequências cerebrais, a frequência beta, que é esta frequência onde nós estamos alertas, nós estamos nas atividades cotidianas, e pode entrar numa frequência beta alta quando estamos mais estressados, quando estamos mais sobrecarregados. Temos uma frequência alfa, que é quando essa frequência se torna mais harmonizada, então nós entramos no estado mais criativo. E temos essa frequência θ, que é este estado, né, de quase um transe que nós experimentamos antes de dormir, ao acordar, e também experimentamos durante a meditação, e também experimentamos durante estados de oração, estados de consciência alterada. Essas medições são muito importantes, porque essas condições que favorecem a manifestação, essas condições que favorecem o processo criativo em nós, eram ou foram trazidas, como colocamos aqui, por Jesus, por Neville Goddard, por Joseph Murphy, por tantos outros, mas é algo que estas pessoas conseguiram alcançar através da sua própria capacidade, da sua própria intuição, da sua própria energia espiritual, do seu poder pessoal. Então agora nós estamos tendo medições. Quando nós dizemos que a meditação promove uma possibilidade de reprogramação mental, ao nos permitir observar os nossos pensamentos e ao permitir que nós quebremos a identificação com esses pensamentos, tornando-nos observadores deles, nós estamos
criando uma condição muito favorecida para implantarmos novos programas mentais. Então a meditação funciona extremamente bem e tem sido mensurado por todas essas pesquisas que nestes estados nós estamos numa faixa de frequência teta e essa faixa de frequência favorece implantação de novas redes neurais, de nova forma de pensar, de nova forma de sentir. Também a oração, quando nós nos sintonizamos com o divino em nós e fora de nós, nós entramos num estado alterado de consciência e favorece a criação. E o Dr. Joe nos coloca algo que Neville e Joseph colocavam, que é quando você desloca a sua mente para uma outra dimensão, que no caso de Joe, como ele é um estudioso da física quântica, como ele aplica os conhecimentos quânticos em suas pesquisas, ele situa como um campo quântico. Este campo quântico, onde a energia ainda não se manifestou no plano material, onde a energia está numa outra dimensão, vamos chamar essa dimensão de quinta dimensão. Então, ele propõe, através de exercícios, de meditações, esse deslocamento para essa quinta dimensão, e é nessa quinta dimensão que vamos visualizar aquilo que intencionamos criar, sendo que este campo quântico é, assim como define a física quântica, que é a física das infinitas possibilidades. Neste campo quântico estão as infinitas possibilidades da vida que podemos vir a ter. Estamos aqui fazendo uma análise assim um tanto breve, um tanto superficial de um tema bastante profundo, bastante sofisticado, mas acredito que aquilo que mais nos interessa está sendo abordado. Nós estamos vendo como que a intenção clara, a imaginação, a visualização, a certeza, a fé de que aquilo que desejamos já está presente em nossa vida, estão comuns, estão presentes em todas essas linhas de pensamento que nós estamos abordando. E aqui estamos abordando apenas algumas, porque se formos olhar em todas as culturas, nós vamos encontrar inúmeros pensadores, como Hermes Trismegisto, que também afirma estas questões, e tantos outros. Então, é possível manifestar a cura da depressão? Sim, é plenamente possível. E na jornada da cura holística, nós temos várias estratégias que vão nos instrumentalizar, que vão nos ajudar a ir alterando e desenvolvendo essa nossa potência criativa, essa nossa potência criadora, para que nós, então, possamos vir a usar plenamente essa capacidade de cocriação. É preciso considerarmos que, num primeiro momento, quando identificamos que muito daquilo que temos vivido corresponde aos sintomas da depressão, nós temos dito isso. Muitas vezes estamos vivendo com desânimo, tristeza recorrente, falta de vontade de viver, carregando a vida como um fardo. Nós achamos que isso é normal, mas estamos enfatizando nos nossos últimos conteúdos que estes aspectos são sintomas da depressão e que estes sintomas da depressão estão relacionados a um desequilíbrio neuroquímico, neurotransmissores responsáveis pelo equilíbrio do nosso cérebro, pelo bem-estar que sentimos, pela disposição, pela alegria de viver, enfim, por um alinhamento com as potências que trazemos em nós. Estando desalinhados, nós precisamos encontrar primeiro ferramentas para ir recompondo este estado. Então, nós, em cada módulo da jornada, nós vamos trabalhando elementos e estratégias que vão possibilitando este reequilíbrio neuroquímico. Ao mesmo tempo, vamos trabalhando visualizações, ao mesmo tempo, vamos trabalhando autorreflexão e uma série de outras estratégias que nos
vão capacitando cada vez mais para que chegue um momento em que nós possamos então usar plenamente, conscientemente, intencionalmente a nossa capacidade de manifestação. Durante todo este processo da jornada, nós estamos usando mecanismos que, ao alterarem as nossas estruturas neuronais, ao modificar, ao implantar novas redes neuronais em nosso cérebro, ao implantar novos programas subconscientes que vão atuar no nosso dia a dia, favorecendo o nosso bem-estar, nós estamos usando elementos que estão contidos na manifestação dos nossos desejos, mas nós vamos desenvolvendo-os progressivamente até que cheguemos em um momento em que, já equilibrados, já mais estruturados, já mais confiantes, já entendendo melhor esse processo, então nós poderemos seguir adiante, co-criando a nossa realidade para o resto de nossas vidas, estabelecendo projetos novos, estabelecendo desafios, porque nós precisamos estabelecer desafios para nós. A pessoa que tem desafios, que estabelece metas, que consegue olhar para mais adiante e continuar se desafiando quando era jovem ou quando se achava jovem, porque aqui está uma questão central, nós podemos ser jovens sempre, porque o que chamamos de jovem é esta capacidade de nos lançar em novos projetos, de desafiar as nossas capacidades, de pormos-nos à prova para a conquista do novo, de permitirmos irmos rumo ao desconhecido, onde estão as infinitas possibilidades. O campo quântico ao qual nos referimos há pouco é o desconhecido, porque é onde está a energia, vamos dizer, a energia bruta que ainda não foi criada, como assim está a argila que ainda não foi modelada. Então, nós, a partir de um momento em que tenhamos conquistado o nosso equilíbrio, tenhamos conquistado a nossa energia mental, vamos poder, então, atuar de uma forma mais direta nesse processo de criação para além da cura da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico, porque estas já farão parte do nosso passado.